Imagine um mundo sem uma lei universal, onde a moralidade é definida por costumes locais, onde a justiça é variável e a sobrevivência dita as regras. Este era o mundo antes dos 10 mandamentos, um mundo fragmentado, onde cada tribo e nação criava suas próprias normas, muitas vezes em conflito umas com as outras. A humanidade vagava em meio à escuridão moral, buscando orientação em práticas que, aos olhos de hoje, podem parecer estranhas, severas ou até mesmo brutais. Neste cenário, a vida era uma constante luta pela sobrevivência. Sem uma bússola moral comum, as decisões eram tomadas com base no que parecia mais conveniente ou simplesmente mais seguro. Neste mundo, os fracos frequentemente sucumbiam aos fortes, e a justiça era muitas vezes sinônimo de vingança. Religião e espiritualidade. As civilizações antigas eram profundamente religiosas, mas sua espiritualidade estava enraizada em uma multiplicidade de deuses e espíritos. Cada cultura, cada cidade, cada tribo tinha seu próprio panteão de divindades. No Egito, os deuses governavam o Nilo, o sol e até mesmo a vida após a morte. No Crescente Fértil, os sumérios e acádios oravam a deuses como Anu, Enlil e Inanna, buscando favor e proteção. Essas religiões politeístas muitas vezes exigiam rituais complexos e por vezes terríveis. Sacrifícios humanos e de animais eram comuns, vistos como necessários para apaziguar os deuses e garantir boas colheitas, vitória na guerra ou proteção contra desastres naturais. A espiritualidade era um reflexo das forças incontroláveis da natureza e do destino, onde os deuses poderiam ser tanto benevolentes quanto vingativos. Moralidade e justiça. A moralidade antes dos 10 mandamentos não era uniforme. Cada cultura desenvolvia suas próprias leis e códigos, muitos dos quais eram severos e baseados na retribuição. Um dos exemplos mais conhecidos é o Código de Hammurabi, criado na Babilônia cerca de 1754 a.C. Este código estabelecia a lei de talião, onde a justiça era medida pelo princípio de olho por olho, dente por dente. A ideia de misericórdia ou perdão era muitas vezes desconhecida ou relegada a casos excepcionais. A justiça era aplicada de forma desigual, variando conforme a posição social da vítima e do agressor. Os ricos e poderosos tinham mais direitos e podiam muitas vezes escapar de punições severas, enquanto os pobres e escravos frequentemente pagavam com suas vidas por crimes menores. As punições podiam ser brutais, incluindo mutilações, a morte por apedrejamento ou a escravidão como forma de quitação de dívidas. Estrutura social. As sociedades antes dos 10 mandamentos eram profundamente estratificadas. Reis e sacerdotes ocupavam o topo da hierarquia, detendo o poder político e religioso. Eles eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens, muitas vezes governando com mão de ferro para manter a ordem e o controle. Abaixo deles estavam os guerreiros, comerciantes e artesãos, que formavam a classe média emergente. Estes indivíduos tinham certos direitos e privilégios, mas ainda estavam sujeitos à vontade dos poderosos. No fundo da pirâmide social estavam os camponeses, trabalhadores e escravos, que não tinham praticamente nenhum direito. A vida dessas pessoas era uma luta constante para sobreviver, e suas vozes raramente eram ouvidas. A desigualdade social era extrema, e as leis frequentemente refletiam essa disparidade. Um crime cometido por um nobre contra um escravo poderia ser punido de forma leve ou até ignorado, enquanto o mesmo crime cometido por um escravo contra um nobre poderia resultar em uma sentença de morte. Essa realidade brutal moldou uma sociedade onde a justiça e a moralidade eram vistas de forma diferente, dependendo de onde você estava na escala social. Vida comunitária. A vida em comunidade antes dos 10 mandamentos era marcada por uma forte necessidade de sobrevivência. As alianças entre tribos e clãs eram comuns, mas também eram frágeis e frequentemente quebradas por guerras e disputas por recursos. A violência era uma constante, com saques, invasões e conquistas sendo formas aceitas de ganhar poder e riqueza. Os mercados antigos eram locais de encontro e comércio, onde diferentes culturas se cruzavam. No entanto, essas interações nem sempre eram pacíficas.
O comércio podia ser interrompido por conflitos, e as caravanas frequentemente precisavam de proteção armada para atravessar territórios perigosos. Em tempos de paz, as comunidades funcionavam como redes de apoio mútuo, onde os laços familiares e tribais eram fundamentais para a sobrevivência. No entanto, essa coesão social também podia levar à exclusão e à discriminação contra aqueles que não pertenciam ao grupo. Estranhos e estrangeiros eram muitas vezes vistos com suspeita e podiam ser tratados com hostilidade. A ausência de unidade moral. Sem um código moral unificado, a humanidade vivia em um mundo onde as regras mudavam de acordo com a cultura e o contexto. O que era considerado moral em uma cultura poderia ser visto como imoral em outra. Por exemplo, o sacrifício humano era considerado uma prática sagrada em algumas culturas, enquanto em outras era visto como um ato abominável. Essa falta de unidade moral levou a muitos conflitos e mal-entendidos entre diferentes grupos. As guerras eram frequentemente justificadas por diferenças religiosas e culturais, e a noção de uma moralidade universal era praticamente inexistente. A vida era governada por um pragmatismo brutal, onde a sobrevivência era a principal prioridade e a ética era uma questão de conveniência. A chegada dos 10 Mandamentos. Foi nesse contexto que os 10 Mandamentos foram revelados a Moisés no Monte Sinai. Este evento marcou um ponto de virada na história da humanidade, introduzindo um código moral que transcendia culturas e épocas. Os 10 Mandamentos não eram apenas leis, eram um chamado para uma vida de dignidade, justiça e respeito mútuo. Os mandamentos trouxeram conceitos como a adoração exclusiva a um Deus, o respeito pelos pais, a santidade do casamento e a importância da verdade e da honestidade. Eles introduziram a ideia de que todos os seres humanos, independentemente de sua posição social, eram igualmente responsáveis perante uma lei divina. A revelação dos 10 Mandamentos foi um momento de redefinição para a humanidade. Eles não apenas unificaram o povo de Israel, mas também lançaram as bases para a moralidade universal que moldaria civilizações por séculos. Impacto dos 10 Mandamentos. A influência dos 10 Mandamentos se estendeu muito além da religião judaica. Eles moldaram as bases éticas das grandes religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo, e influenciaram profundamente as leis e a moralidade em sociedades ao redor do mundo. Os conceitos de justiça, igualdade perante a lei e os direitos humanos podem ser rastreados até os princípios estabelecidos nos 10 Mandamentos. Eles ajudaram a promover a ideia de que a moralidade deve ser baseada em princípios universais e não apenas em tradições culturais ou necessidades de sobrevivência. Ao longo dos séculos, os 10 Mandamentos continuaram a inspirar movimentos de justiça social e a luta pelos direitos humanos. Eles são frequentemente citados como a base para as leis que protegem a dignidade humana e promovem a paz e a justiça. Antes dos 10 Mandamentos, o mundo era um lugar fragmentado e dividido por culturas e normas morais diversas. A moralidade era fluida, sujeita às tradições locais e às necessidades de sobrevivência. A justiça era frequentemente brutal e a vida social estava profundamente estratificada. Com a chegada dos 10 Mandamentos, a humanidade deu um passo crucial rumo a uma compreensão mais profunda da justiça, da dignidade e da ética universal. Esses preceitos ofereceram um caminho para uma vida em comunhão com Deus e com os outros, promovendo a paz, o respeito e a justiça em um mundo que até então conhecia pouca unidade moral. Hoje os 10 Mandamentos continuam a ser um farol de moralidade e justiça, guiando milhões de pessoas em sua busca por uma vida de dignidade e retidão. Eles são um lembrete de que, mesmo em um mundo marcado por diferenças, há princípios universais que podem nos unir e nos guiar para um futuro mais justo e pacífico.